Todas as empresas precisam de pessoas. Nós precisamos das pessoas. Então você precisa cuidar das pessoas para que elas possam cuidar dos clientes. Preguiça é a única coisa que impede você de fazer, de aprender algo que você não sabe hoje. Se eu não amasse fazer aquilo, se eu não amasse fazer as clientes saírem de lá se achando mais bonitas, eu jamais teria conseguido suportar o processo. Nos últimos tempos, mulheres liderando grandes empresas à frente de grandes negócios. Qual é a tua visão sobre isso? Não dormi uma noite, sonhei que tinha que ser assim, tô te mandando fazer assim. Eu fiz, eu vivi. Qual o recado que você pode dar para essa pessoa, esse vendedor, que já acorda? Ai, mais um dia. A venda, ela acontece já de manhã, quando tu acorda. Não espere nada além do que você está fazendo hoje. Faz, age, se movimenta, erra, mas faz qualquer coisa, porque a inércia é a pior coisa que pode acontecer. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elevate Podcast. E hoje, com um enorme prazer, recebo aqui uma pessoa incrível que esbanja a cultura de negócios, de empreendedorismo. E olha, Anne Karine Krause, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha história e falando sobre vendas, franchise, negócio, liderança, enfim. Muito tudo. bom, fico feliz demais em receber você aqui. Acompanho você há um tempo nas redes sociais. Sim, já conversamos outras vezes, mas nunca se aprofundando em negócios realmente, né? E hoje, Karine, eu pergunto a você, o que as pessoas podem esperar já desse episódio, desses insights que vamos ter aqui hoje? Acho que vamos falar um pouco de tudo, né? A ideia é a gente trazer uma visão talvez um pouco mais reta, objetiva, sobre liderança, mudanças de perfil de comportamento, tanto no consumo quanto, né, nos times liderados. O varejo está muito volátil, muito dinâmico. Nós precisamos nos adaptar. Isso, com certeza, é um assunto que daria só aí pano para manga. Um deles já daria um podcast completo. Com certeza. Então, se prepare papel, caneta, sua agenda, deixa aí do lado. Sabe por quê? Porque esse episódio vai ser mais uma aula aqui. Pode ter certeza disso. E já convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações e, fazendo sentido para você, compartilha com alguém esse episódio. Anne Karine Krause, fico muito feliz mais uma vez em recebê-la. E a essência do Elevate Podcast é a seguinte: por trás de cada sucesso, eu sei, você é uma mulher de sucesso, empreendedora, tem várias empresas, a família, filhos e vamos lá, uma carreira incrível. Por trás de todo esse sucesso tem toda uma história, tem todo um contexto que muitos olham hoje e dizem assim: ah, que fácil, ela deu sorte na vida. Não, pessoal, Não sou herdeira, não sou herdeira. Não foi sorte, foi muito trabalho, muita dedicação, com certeza. Perfeito. Conta pra gente, como é que foi seu início? Por onde você começou? Comecei minha carreira trabalhando como professora de 1ª a 4ª série. Professora. Gostava muito da profissão e eu acho que o que eu faço hoje tem muito a ver também com a base que eu tive, né? A didática, me fazer entender. Então, comecei minha carreira ali, mas percebi que não dava para ganhar dinheiro nesse meio. Entendi. Então, acabei migrando para as vendas e ali me apaixonei. Fui picada pelo bichinho do varejo, nunca mais consegui sair. Das vendas, continuo até hoje, né? Nas vendas. Iniciei minha carreira para expansão, mais dentro da George Bischoff. Perfeito. Como professora, quantos anos? Mais de 2 anos. Mais de 2 anos, tá? Depois disso, você percebeu, sim, o mercado é uma vida, não julgando de forma alguma quem gosta, quem ama, quem exerce essa profissão, mais uma vocação também, ser professor. Mas você tinha fome, sede de conquistar, correto? Completamente de correto. Conquistar uma vida diferente, de
ter sucesso. E claro, sabemos que tem que pagar um preço para isso. Com certeza. Eu acho que do meio da educação, eu sentia que de alguma maneira eu estava fazendo a diferença na vida daquelas crianças. Perfeito. E eu sempre precisei trabalhar em lugares onde eu sentia que de alguma maneira eu estava fazendo a diferença. E aí começou a sua carreira na George Bischoff. Eu fui para George Bischoff, então comecei minha carreira ali como vendedora, fui galgando os degraus junto com o crescimento da marca. No começo lá, quando eu comecei em 1832 a.C., há muito tempo atrás, quando eu comecei lá na George, ele ainda não tinha franquias, ele tinha 2 unidades próprias. No comecinho. Bem no começo. E aí depois, então, ele abriu o processo de franqueamento dele. Eu vendi a primeira franquia dele, que foi para Belo Horizonte. A primeira franquia, a primeira franquia foi eu que vendi. Que legal! Faz parte de uma história incrível. E sem saber muito bem o que eu estava fazendo. Foi uma entrega de um atendimento muito incrível que fez uma experiência de venda que fez com que essa pessoa investisse naquela época já uns 400 mil reais. Uau. E que hoje é muito dinheiro, Sim. né? A gente está falando de mais de 10 anos atrás. Investimento em uma franquia, né? Franchise. Uhum. Uau! Então, ela abriu em Belo Horizonte. E é Patrícia o nome dela, nunca mais vou me esquecer. E dali, então, o Jorge começou a ter ascensão. E com ele, eu fui crescendo junto. Então, me transformei em líder de uma unidade, da unidade dele de Gramado. Ele abriu a segunda, que é até hoje, né, a matriz. Sim. Então, eu cheguei a gerenciar as 2 lojas dele aqui. E o mundo ainda foi ficando pequeno, Christian. Ainda? Ainda foi ficando pequeno. Com tantas possibilidades. Eu disse, gente, tá abrindo loja pra tudo que é lado. Eu quero ir, quero conhecer, quero andar de avião. Nunca tinha andado de avião. É o dilema que muitos passam, né? Mas vamos lá. Eu vejo um brilho nos seus olhos. É bom lembrar disso. Eu vejo muito bom lembrar disso. Seu olhar falando sobre isso, porque a gente volta lá atrás, né? Você volta lá na essência de tudo. Mas você fez carreira. Fiz carreira. Foram eu cheguei 9 anos dentro Uau. Da George Bischoff. Então, eu cheguei até o máximo que eu conseguiria, né? Que é abaixo da diretoria. Perfeito. Que, no caso, é a consultoria de campo. Então, Sim. Eu viajei esse Brasil todo. Eu viajava muito. Saía de casa na segunda, voltava na sexta. Morava nos aeroportos, nas malas. Então, assim, o ônus e o bônus de tudo, né? Então, é incrível, sim. Conheço o Brasil todo, só não conheço o Acre. Mas... Apenas o Acre. Só o Acre me falta. Convites, então, pessoal, quem quiser. Tá aberta a agenda. Acre ainda não conheço. Mas o resto eu conheço tudo e... Também o ônus de estar bastante ausente. Naquela época, eu não tinha filhos, né? Isso me possibilitava, então, estar muito mais aí dedicada à minha carreira, né? Perfeito. Eu percebo que inúmeros sacrifícios foram feitos. Sem sombra de dúvida. Você pode me falar de alguns deles? Eu acho que o varejo, no geral, ninguém se destaca se não tem, eu brinco, uma estrelinha na testa. A pessoa que tem estrelinha na testa é aquela que ela entrega muito mais do que o que lhe pedem. Então, além de metas desafiadoras e audaciosas, que a gente sempre entregava, existia, da minha parte principalmente, que contaminava o meu time, porque sim, a liderança, ela acontece por osmose, apesar das pessoas acharem que não. Perfeito. Né? Então, todas as reclamações que tu tem do teu time, provavelmente são comportamentos teus que não foram ajustados. Então, a gente sabe que o meu comportamento, por ser uma pessoa que buscava resultado, eu tinha um time que sempre buscou resultados, buscou entregar, buscou meta. Isso exige uma dedicação bastante grande. Eu conto sempre uma história para vendedores que eu tô treinando hoje, que é claro que não precisa chegar nesse ponto, mas eu como vendedora, eu cheguei a fazer xixi nas calças, porque eu não queria parar, eu não queria perder minha vez, eu não queria deixar de atender aquela cliente, enfim. Porque extremo, literalmente. O varejo tem disso, tu tá na vez. Entendi. Se tu for ao banheiro, tu cai a vez. E aí tu perde a tua oportunidade de atendimento. E às vezes, em Gramado, a gente sabe muito bem que ficam horas. Gigante. Final de semana, muito mais. Mas durante a semana são horas até entrar alguém. Tá, entendi. E aí eu já estava ali na veia, sei lá, 3 horas, não tinha entrado ninguém. E aí eu disse, não vou sair daqui. Eu vou segurar até E aí entrou atender. a cliente que eu tava mentalizando, porque eu ficava lá, né, Christian? Vai entrar energia. Poderosa. Você concorda Concordo que super. Energia conecta? A venda, ela acontece já de manhã, quando tu acorda. Tu acorda pensando hoje, pensa naquele número, tu já pensa na cliente que tu quer atender, tu já pensa em como é que vai ser aquele atendimento, tu já vai pra loja mentalizando.
Tu não acorda e cai dentro da loja sem nem passar uma água no rosto, uma maquiagem, chega lá e depois reclama que as coisas não acontecem. Qual o recado que você pode dar para essa pessoa, esse vendedor, que já acorda... Ai, mais um dia. Qual o recado que você tem pra ele? Eu digo assim, deixa pra cansar quando tiver 80 anos, porque agora ainda tem muita energia. A venda começa em casa, de manhã. Acordou, toma o teu banho, faz tua oração, seja lá qual for a coisa que tu acredita. Perfeito. Faz tua oração, toma teu banho, te arruma e vai trabalhar com a mentalidade positiva de vencedor. Tenha na cabeça o número que tu quer vender, saiba a tua meta, saiba o indicador que tu tem que melhorar. E chega na loja... Olha o que chegou de novo, esteja informado, preparado e seguro para fazer um dia excepcional de vendas. Tenho certeza, começando o dia assim, o teu dia vai ter uma entrega muito diferente do que simplesmente acordar e ir para a loja sem saber nem o que tá fazendo lá. Sensacional! Muito bom! Ou seja, para de dar desculpa e faz o que tem que ser feito. Ah, mas eu tenho problemas. Muitos utilizam isso como uma muleta. Né? Ah, mas é que eu estou endividado. Existem vendedores endividados? Com certeza. Concorda? Existem empresários endividados. Empresários? Tá, mas e aí? Vai adiantar eu me desesperar, chorar? O que eu faço? Na tua visão, Karine, o que eu faço? Por exemplo, eu sou um franqueado, correto? Tenho a minha loja, adquiri minha franquia. A coisa não tá legal. Não tá indo bem, crise, governo, enfim, juntando tudo que pode acontecer para dar errado. Que saída que eu posso tomar? O que eu posso fazer para virar esse jogo? Christian, este é o case mais comum na Voela. Essa pergunta que tu me fez Legal. agora é o que mais o meu telefone toca. Socorro. Ou seja, é o plantão da... Socorro. É o pronto-socorro do empreendedor. Socorro. Nós na Voela temos uma grande preocupação em dar um start no franqueado, no negócio dele, para que ele entenda que nenhum insucesso, ele vem de apenas um pilar. Quando a gente fala em varejo, a gente está falando em gestão de pessoas, a gente está falando em gestão financeira, estamos falando em gestão de estoque, estamos falando em uma função de gestões que tem que andar sendo bem feitas, tá? Sim. Mas sabemos que, para que o franqueado tenha um impacto positivo, principalmente quando se fala em consultoria, ele precisa ver um número crescer. Então, o que a gente primeiro ataca dentro da Voela é o atendimento. Porque ali... Primeira ponta é o atendimento. É o atendimento. Eu mexo no atendimento, ele já começa a ver resultado no faturamento, ele já começa a se motivar. Essas meninas sabem o que estão fazendo. Né? Apesar de nós termos 2 lojas, fazermos isso há 20 anos, sempre existe o São Tomé, né? Eu quero ver para crer. Ou principalmente aquela pessoa que tem a bengala muito forte. Que diz assim, não, mas... aqui não vai funcionar, isso aqui não dá certo, eu tenho isso, aquilo outro que... Muitos usam o argumento, o milagre da franqueadora, ela vai resolver o meu problema. O problema é a franqueadora. Ai. Né? Eu gosto muito de fazer uma analogia nisso, que eu sou mãe, então gosto de trazer para a realidade. E muitas, principalmente dentro da Cria Amigos, que é uma marca mais infantil, a maioria são franqueadas mães. Então, eu sempre trago essa analogia. O teu filho tá ruim, tá indo mal na escola. Tu vai esperar ele rodar de ano ou tu vai contratar uma professora particular? Ah, mas o problema é da escola. O problema é da Daí escola. Tu vai esperar. É A franquia é a mesma coisa. Tu não vai poder esperar tudo da franqueadora. A franqueadora vai te dar um know-how, mas tem que existir o protagonismo da tua parte. Certo, Sem concordo. o protagonismo do empreendedor, o negócio... A franqueadora não vai lá vender pra ti. Ela não vai ajustar teu time. Vai te entregar ferramentas, e-mails, enfim, playbooks, tudo que é importante. Com certeza. A informação tu vai ter, mas alguém precisa fazer. A atitude. Você concorda que uma atitude, uma ação bem pensada, estratégica, sim, mas uma ação vale mais do que ficar ali procrastinando, deixando pra lá? Christian, eu costumo dizer que eu sou fã da ação. Seja ela até não estratégica.
Faz, age, se movimenta, erra, mas faz qualquer coisa, porque a inércia é a pior coisa que pode acontecer. É exatamente onde as pessoas se perdem, acham que o negócio tá ganho, a marca tá pronta, eu não preciso fazer nada, ganhei tudo pronto. E não, aí as coisas não acontecem. Faz errado, faz do jeito... Se tu quiser, obviamente, uma ajuda, com certeza tu vai errar muito menos. Perfeito. Mas faz qualquer coisa, porque parado, com certeza, as coisas não vão acontecer. Poxa, e por que franquia? Eu percebo que você tem uma carreira, então, iniciando lá na George Bischoff, correto? Correto. Após ela, você vem pra onde? Você partiu pra quais mares que você navegou? George Bischoff, 9 anos. 9 anos. Então, fui até ali a consultoria de campo, né? Saí da George Bischoff porque queria me tornar mãe. E daí não daria, viajando muito, né? Então, pausei um pouquinho e entrei dentro da rede Casa Hotéis, aqui de Gramado. Certo. Então, eu fui gestora de qualidade deles. Eu trabalhei nos 3 hotéis. Naquela época não existia ainda o Wood. Só existia o Petit, o Casa da Montanha e o Parador Casa da Montanha, que é em Cambará. Sim. Então, eu fui gestora de qualidade deles durante 2 anos. Foi onde eu engravidei e Miguel nasceu. Meu filho hoje tem 7 anos. 7 anos, parabéns, que legal. Então, depois que Miguel nasceu, eu realmente resolvi dar uma startada. Tirei 1 ano quase que só com ele. Quando ele tinha uns 8 meses, eu voltei ao mercado de trabalho para criar amigos, mas de uma maneira diferente do que por último. Sim. Isso é uma história curiosa, inclusive. Por favor, conta pra gente. Eu iniciei na Cria Amigos vendendo franquias para elas, na expansão. Elas me contrataram, Momento Karine, de expansão. já que tu vendia franquias da Jorge, tu vai vender as minhas franquias. Me contrataram para isso, eu trabalhava apenas 3 tardes por semana, porque eu tinha um bebê pequeno em casa e a minha prioridade era ele, né? Então, surgiu essa oportunidade, encaixou no meu e eu comecei. Quando eu entrei dentro da Cria Amigos para vender franquias, eu vi algumas coisas e disse, não, mas isso eu preciso mexer. Eu preciso criar um manual, eu preciso padronizar, eu preciso... E acabou que eu fiz muitas outras coisas, Christian, menos vender franquias. Ou seja, você foi praticamente para um administrativo. Eu acabei reestruturando a parte delas de franchising por ter todo esse conhecimento. Como quando eu entrei na Jorge não existia, eu participei de todos os erros que eles cometeram nesse processo de franqueamento. Isso me trouxe um know-how incrível. Então, quando eu via que as CEOs estavam indo, não, esse caminho eu conheço, opa, não vamos por aí, né? Então, isso fez com que a gente pudesse estruturar o modelo de negócio delas de uma maneira de crescer mais sustentável, né? E se você me permite, sem micro detalhes, mas erros. Você falou a palavra erros. Existe, ou melhor, claro que existem erros, óbvio, mas quais os erros mais comuns que uma franquia ela pode acabar cometendo e comprometendo o negócio? Trazendo em regionalidade, porque as minhas maiores experiências são em franqueadoras de Gramado, é comparar Gramado com o resto do Brasil. Ah, entendi, perfeito. Isso é um erro bastante grave, né? As coisas aqui acontecem de uma maneira, somos uma bolha, muito diferente do resto do Brasil. Então, os comportamentos são diferentes no resto do Brasil. É um público consumidor diferente... Mão de obra diferente. Mão de obra diferente, uma cultura, obviamente, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. E os negócios não se comportam da mesma maneira. Eles respondem a essa sazonalidade, né? Essa mudança, esse dinamismo que o Brasil tem, né? Um erro que você diz assim, Christian, olha, se cometer esse aqui, olha, vamos dizer assim, uma ignorância cometer esse erro, mas pode levar realmente a quebrar, falir, total. O que você mais traz como? Eu acho que é acreditar que tu vai ganhar muito dinheiro no processo de franchising no começo já. Tá. Ou seja, aquela ilusão de... Vou abrir franquia, vou começar a ganhar dinheiro e não vou mais precisar trabalhar tanto. Não é uma ilusão. A partir de 20 unidades franqueadas, tu empata o jogo. 20 unidades franqueadas. Nossa, até que dado. 20 unidades franqueadas, tu não tá ganhando dinheiro ainda como franqueadora. Como franqueadora. Depois disso, tu começa a ter uma sobrinha e depois... E ainda, Christian, se tu quiser crescer mais a nível Brasil, concorda que a taxa de marketing que a gente vai cobrar do franqueado vai ser 1, 2% e cada marca tem a sua. Sim. Mas ela não é um caminhão de dinheiro.
Principalmente se tratando de uma marca que não é conhecida nacionalmente. Sim, é algo, vamos dizer assim, quase nada. É quase nada. Então, tu como franqueadora, tu tem que muitas vezes injetando dinheiro no marketing pra tua marca se tornar mais conhecida, mais pessoas quererem. Posicionar E ela aí no mercado. E o boom de qualquer franqueadora acontece quando tu entra com força em São Paulo. Então, assim, perfeito. acima de 5 lojas em São Paulo, as pessoas começam a saber... Jorge Bicho, cria amigos, tá alugando, né? Começam a saber quem são essas pessoas. E aí, a partir, então, disso, tu começa a ter uma ascensão maior, né? Muito bom entender os bastidores, hein? Isso aqui é muito raro ouvir falar sobre os bastidores. Então, aproveitem esse episódio, tá, pessoal? Mas olha só, liderança. Eu queria trazer aqui um tema... não polêmico no mau sentido, tá? Mas nós temos visto nos últimos tempos mulheres liderando grandes empresas à frente de grandes negócios. Qual é a tua visão sobre isso? As mulheres têm uma inquietude, né, natural. Muito bom. Tanto que os homens, eles casados, eles vivem mais tempo, né? Porque a gente fica incomodando um pouco mais. Eu digo pro meu marido, meu bem, vai viver mais anos, porque a tua mulher, ela é a rainha do desconforto. A gente não consegue ficar muito tempo no mesmo lugar, isso eu acho que é mais natural nosso. Então, isso faz com que a gente consiga abraçar muitas coisas, fazer muitas coisas ao mesmo tempo e tem essa necessidade, ou essa vontade da maioria das mulheres, pelo menos que empreendem, essa inquietude acaba te levando a buscar sempre alguma coisa melhor, né? E a mulher na liderança de empresas? Sabe, eu pergunto até num ar de dicas. Você pode dar dicas, porque tem muita mulher insegura, correto? Quando eu digo mulher, por favor, não só... Tem homens inseguros, pessoas, qualquer... Claro. Não aqui trazendo o termo masculino, feminino, machismo, feminismo, não, nada disso. Mas trazendo a visão daquela mulher que diz assim, poxa, será que eu vou? Tô com medo, tô insegura. Como é que é o primeiro passo? Porque tem pessoas que agora, nesse momento, estão se perguntando como a Karine... ela fez para estar onde está? Como? De que jeito uma mulher pode se tornar líder? Eu acho que estando próximo de outras mulheres mais fortes te inspira muito. Ambiência. Estar em um ambiente de pessoas que tem essa visão pra cima. E assim, nunca deixar o medo te dominar, vai com medo mesmo. Acho que essa frase faz muito sentido, sempre fez pra mim, tudo na vida. Vai com medo mesmo. E eu sou a rainha de dizer, não faço a mínima ideia de como é que eu vou fazer essa entrega, mas eu vou fazer. Quando a pessoa diz assim, preciso fazer isso aqui. Às vezes o empresário vem, estou com esse desafio. A gente faz aquela cara plena e diz, vamos resolver. Faço a mínima ideia de como é que eu vou resolver. Mas tenha certeza que a gente olhando, entrando no negócio, a gente vai dar conta de resolver. Não tem nenhum problema hoje no mundo, fora uma doença, né? Claro, uma coisa que a gente não tenha dominância sobre ela, que tu não possa se esforçar para melhorar aquele ambiente, melhorar aquela empresa, melhorar. Então, eu vejo que não tenha medo, vai com medo mesmo. E tenha pessoas que te inspiram do teu lado, que não te deixam desistir, né? E tem um propósito por trás disso. Tanto se fala em propósito, né? Qual é o seu propósito? É sempre contribuir, Christian. Eu tenho, acho que desde sempre na minha vida, essa necessidade de contribuir de alguma maneira. Seja falando alguma coisa aqui que tu possa levar pra tua vida, ou numa reunião com o meu time, ou com o meu filho em casa, que é o meu maior projeto hoje, né? Que é criar um ser humano, um homem de bem, um homem que vai fazer a diferença nessa nova geração que tá tão carente de mãe, né? Sim. Então, a gente tá vendo aí uma geração de filhos que... Muito. Eu não queria nem entrar muito nesse viés, mas eu não posso deixar de falar nisso. Por e eu favor. sei que vou ser cancelado o podcast. Nada disso. Fica à vontade. Qualquer coisa, corta depois. Olha só. Existe muita culpa sobre a nova geração. A nova geração tá estragada, as pessoas não sabem mais se frustrar, tá tudo errado. Mas se a gente for olhar um pouquinho para trás... A minha geração de mulheres já nasceu para não constituir família. A minha geração de mulheres nasceu para ir para o mercado de trabalho, não ser sustentada por homem e não ter filhos. Certo.
Então, acabou que talvez chegou um momento da vida em que sentimos a necessidade de ser mães, colocamos o filho no mundo, mas não queríamos abrir mão de todo o resto. E, Christian, não existe. Quando tu é mãe, tu abre mão, sim, de muita coisa e é muito maravilhoso, tá? Mas tu abre mão de muita coisa. E a mãe que não quer abrir mão de muita coisa, ela terceiriza a maternidade. Na minha opinião, o problema da nova geração é a terceirização da maternidade. Colocar a pra responsabilidade escola, na mão de outros. É pra babá, é pra ou o pai, que às vezes ficou Sim. em casa, ou... E a mãe não tá sendo mãe. As mães, antigamente, ficavam em casa com seus filhos até eles irem pra escola. Até os 6 anos. Eu fiquei em casa, assim, não vou dizer que eu fiquei muito tempo, mas eu fiquei até os meus 13 anos, quando eu saí de casa pra trabalhar, pra viver a vida. Mas sempre com a presença clara de mãe. Mãe, posso fazer isso? Mãe, posso... Meu filho, olha, cuidado. A presença clara da minha mãe o tempo todo. Ali, disciplinando, Exato. ensinando o que é certo, o que é errado, né? Te botando a trabalhar Sim, em casa, exato, a fazer perfeito. coisas, ter responsabilidades dentro do teu lar. Entrando no detalhe, Claro. passando roupa. Ó, meu filho, aprende a fazer isso aqui. Quando eu saí de casa, eu sabia fazer tudo, tá? Não sou o melhor dos Não. cozinheiros, mas me viro. Por É quê? isso. Vai, faz, aprende. Ou seja, falta muito disso hoje. E não adianta vir, trazendo a visão que você trouxe, colocar a culpa numa criança. Uhum. A criança, isso aí não tem futuro. É geração Z, não tem futuro. Mas ela é reflexo do quê? Do que você trouxe, que é realmente, vamos dizer assim, terceirizar as responsabilidades básicas de um pai e de uma mãe, vamos dizer assim. Então, por que a gente linkou, né, Christian? Porque eu sou empresária, eu tenho vários negócios, mas minha prioridade sempre será minha família, Legal. tá? Então, sim, eu vivi para a carreira durante muito tempo, enquanto eu ainda não era mãe. A partir do momento que eu me tornei mãe, todas as empresas que eu entrei depois disso, que foi a Cria Amigos, a Lugano, e voltei para Cria Amigos, né? Perfeito. Eu deixei muito claro já na entrevista. A minha prioridade é meu filho, é a minha família. Depois vem eu, empresa e todo o resto. Então, eu acho que Prioridade, então, é família. sempre será o Miguel, sempre será a minha família em primeiro lugar. E nada que possa me tirar completamente do meu papel, né, como mãe, como esposa, vale a pena. Sensacional. Eu gostaria de entender um pouco mais a tua visão de liderança e cultura. E a gente vamos jogar na mesa. Qual a dor que você mais recebe hoje de pessoas que chegam até você com os negócios quase falidos? Já tocamos nisso, mas eu gostaria de entrar um pouco mais a fundo. Quais são as maiores dores do mercado hoje? No varejo, bastante pessoas. Uma dor bastante latente a pessoas. A diferença no comportamento de consumo pós a pandemia, né? Perfeito. Isso Houve uma também. grande diferença. Houve uma disruptura para tudo, né? Hoje eu trabalho a maioria do tempo home office. Isso antigamente era uma coisa que não se acreditava que era possível, né? Então, hoje, muitas coisas boas e outras coisas nem tanto, né? Sim. Então, comportamento de consumo, retenção de pessoas, né? Contratações e retenção de pessoas acaba sendo um grande desafio. Ou seja, um dos maiores desafios é pessoas. Pessoas. Por quê? Produto tem, pessoas para comprar, né? O consumidor tem. E falando em consumidor também, mudou muito o perfil, o jeito do consumidor com o varejo, que é muito presencial. Era até então, alguns anos atrás, muito presencial. Ele ia até um local. Exemplo, você tem franquias da Cria Amigos, né? Você tem 2 franquias. 2. Como que está o comportamento do consumidor? Porque para ele ir a uma loja, como que você faz para continuar encantando ele? Eu creio que quem acredita que só abrir as portas e esperar o cliente chegar, isso já há muito tempo caiu por terra. E apenas fazer um bom atendimento também não é mais o suficiente. Isso já é o que as pessoas esperam que o varejo faça. Porque se eu sair da minha casa, peguei meu carro, um Uber, seja lá o que for, fui para um shopping e eu espero, no mínimo, ser bem atendida.
Então, as pessoas vão para a loja e eu creio que o varejo físico nunca vai acabar, porque as pessoas que vão até o ponto físico, elas querem ter uma experiência de compra, que é muito diferente de simplesmente fazer uma compra. É como se a gente fosse, eu vou comprar uma meia, porque eu preciso dela, ou eu vou comprar algo que eu desejo muito, que é completamente diferente. Mas tu pode fazer da compra da meia uma oportunidade de venda de adicionais incríveis. Então, tu tem que aproveitar o motivo pelo qual o teu cliente entrou, seja por curiosidade, seja porque não tinha o que fazer, e trazer a ele uma experiência. E a experiência de compra em moda tá muito ligada à pessoa fazer com que ela se sinta mais bonita, se sinta melhor. E dentro da Cria Amigos é uma experiência de união da família, de criar um novo membro, todo um lado afetivo de experiência que envolve a venda. E todas as grandes marcas têm buscado isso, né? Se a gente for falar da Lugano, que eu também trabalhei na Lugano durante 1 ano e meio. Lugano também, Lugano. Chocolate, que legal. Chocolate Lugano 1 ano e meio. Foi quando eu saí da Cria Amigos, depois voltei para Cria Amigos. Sim. A Lugano iniciou o projeto deles com quase somente chocolate. E a gente percebeu que apenas um produto, chocolate, literalmente um produto. Uma chocolateria. Entendi. E entendeu-se que o negócio, ele teria um apelo de compra diferenciado, uma experiência de compra completa, se inserisse café. E aí que se começou essa movimentação. Então, percebe-se que a experiência de compra, ela tem que ser muito mais ampla do que simplesmente entregar o produto que o cliente precisa para a necessidade dele, né? É realmente como é que... Ai, minha cabeça vai lá na frente. Eu tô falando aqui, eu vou... a cabeça vai lá na frente. Fica eu não posso vontade. esquecer de falar isso. Eu creio que o varejo, ele pode ser uma profissão incrível. Desde que, de alguma maneira, tu ame o que tu faz. Perfeito. Eu falo que o varejo é uma oportunidade incrível, porque se não fosse o varejo, eu não estaria aqui hoje. Você dedica ao varejo então, realmente o teu dúvida, sucesso. Sem dúvida, é o varejo. Mas se eu não amasse vender, se eu não amasse fazer aquilo, se eu não amasse fazer as clientes saírem de lá se achando mais bonitas, eu jamais teria conseguido suportar o processo. Ou seja, o problema não está no varejo, no modelo do negócio. Mas vamos mais a fundo na questão de quando a pessoa não ama o que faz. Ela tá ali vazia, ela não sabe o que quer da vida. E eu percebo isso em muitas pessoas que hoje ela está trabalhando com varejo, amanhã ela está vendendo serviços, nada encaixa, nada tá bom. Então não se resume ao mercado que ela está, mas se resume ao estado que ela se encontra. Perfeito. E falando sobre isso, você treina times, você treina culturas de empresas. O que você percebe hoje dentro de muitas empresas que tem destruído a cultura? Lideranças fracas. Eu acho que hoje as lideranças estão bastante fracas, despreparadas para gerir um time de nova geração, com comportamentos diferentes. Não é mais como era no nosso tempo, Christian, que o chefe mandava, sobe o morro e bota a estaca lá em cima. E a gente não questionava, subia o morro e botava a estaca lá em cima. Não é mais assim, ele vai perguntar por quê. E se eu for de carro? E se eu... Várias objeções no meio do caminho. Quanto tempo eu preciso? Aí eu andei 10 passos. Tu viu que eu andei 10 passos? Tá vendo? Olha, já que é um o troféu. Reconhecimento. Uma promoção, um aumento. Sim. E, entende? É muito diferente a gestão das pessoas. E tu acreditar que liderar de 5... Eu tô falando de 5 anos, eu não tô falando de 10, 20 anos, não. Tô falando de 3 anos. Curto, médio prazo. Curto. 5 anos. É diferente do que liderar hoje e provavelmente daqui a 2 anos vai ser diferente do que é hoje. E como se adaptar? Como? O que eu faço? Christian, eu fui a fundo nisso. Eu entendi que eu só conseguiria ser uma boa líder a partir do momento que eu entendesse de pessoas. Então eu fiz uma pós-graduação em psicologia. Uau! Porque isso faz com que eu entenda de gente. E isso me ajuda a fazer com que as pessoas queiram evoluir. Porque a maior dificuldade tá em fazer as pessoas quererem e gostarem de evoluir. Porque evoluir dói. É desconfortável, é ruim. É muito bom ficar paradinho ali, naquela vida confortável. Ai, não... O inverninho chegou, né? Ficar em casa, chocolate quente. É confortável. Sim, eu percebo que o nosso cérebro, né, o cérebro humano, a gente quer
conforto. A gente quer. Mas é uma escolha, uma decisão saber que aquele conforto vai me estagnar. Eu não vou ter projeção de futuro. Básico. Então, eu percebo isso, que dentro da tua visão de cultura, de treinamento de equipes, como é que você pega a pessoa assim, sabe, desmotivada, desanimada, e diz assim, vamos lá, como? Queria entender. Traz pra gente, tá? Abre o jogo aí, joga as cartas na mesa. Eu acho que são muitos viés que durante o treinamento de vendas eu digo que o método é diferente, porque a gente não trabalha a técnica de venda, a gente trabalha o subjetivo da venda dentro da técnica. Porque ensinar a fazer uma abordagem, uma sondagem, isso qualquer livro, qualquer vídeo no YouTube te ensina a fazer. O beabá básico qualquer um sabe Tu por aí. pode ter acesso, se tu tiver vontade, tu vai ter acesso em qualquer lugar, mas o subjetivo da venda, o que te faz ficar motivado é ter um propósito, um sonho por trás disso. E isso tem que se tornar algo que tu busca incansavelmente e não fica mudando de ideia. Porque o problema tá em tu querer um celular novo, caminhar 10 passos e achar que ficou difícil e muda de objetivo. Aí tu muda de objetivo de novo e muda de objetivo de novo e tu não chega a lugar nenhum. Então, o que faz as pessoas se motivarem, saírem do lugar é a evolução. O que o Joel J fala. Certo. Pra gente se motivar, o que faz a gente se motivar? Evoluir. Quando tu percebe que tu tá evoluindo, tu tá andando, tu tá chegando, tu tá conquistando, tu tá conseguindo, isso te faz querer mais, mais, mais. Num processo de emagrecimento, numa carreira, perdi 10 quilos, vou continuar. Consegui, virei vendedora responsável, vou continuar. Consegui contar minha carteira de motorista, o meu carro, fazer minha faculdade, minha viagem pra Europa, seja lá o que for. Mas isso faz com que tu queira continuar evoluindo. E as pessoas estão preguiçosas. Eu digo assim, cansadas. A pessoa nasce Muito cansada. Nós temos um adjetivo novo que a gente criou, que é tipo, não, essa pessoa ela é cansada. Ela tem 20 anos, ela é cansada. Pra gente não falar um palavrão assim, aqui. Não, a pessoa é cansada, entendeu? A pessoa tem um semblante cansado, Christian. Ela acorda cansada. Então, assim, ou tu dá pra ela um objetivo de viver, ou então ela vai seguir nesse morninho. Perfeito. Desculpa, vou abrir o verbo aqui de forma educada, óbvio, mas não espere nada além do que você tá fazendo hoje. Você tá ali na mediocridade, reclamando da vida, não faz nada diferente. Como você quer? Einstein trouxe com clareza. Como é que você quer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas? Não vai acontecer. Do mesmo jeito? Não vai acontecer. Poxa, e isso eu percebo o seguinte, tem vendedor, sabe, eu não consigo bater meta, botando desculpas, né? Não consigo bater meta, não consigo fazer nada acontecer, porque isso, porque meu marido, porque meu filho. E eu sempre falo isso, falei pro meu time essa semana. Preguiça. É a única coisa que impede você de fazer, de conhecer, de aprender algo que você não sabe hoje. Eu uso essa expressão, desculpa, não quero aqui denegrir a imagem de ninguém, ferir sentimentos. Você pode dizer assim, mas você tá num outro mundo, você está na bolha de Gramado, você nasceu com sorte. Não. Desculpa, voltando na história, como você falou antes, olha, não sou herdeira. Ou seja, eu criei, eu fui, eu conquistei, lutei com muito sacrifício. E é isso que tá faltando nas pessoas hoje. Concorda, Karine? Concordo. Por isso que eu digo, faça. Erre, siga, tenha ação. Faz errado, mas mas sai do lugar. E a partir do momento que tu perceber que começou a ficar fácil, aumenta a dificuldade. Porque ali é um passinho para se perder. E eu não digo que eu nunca me perdi. Me perdi. Bom. Já me perdi. Como empresária mesmo, inclusive. Depois que eu saí da Criamigos, que eu vivi... Eu sempre trabalhei para franqueadoras, então, né? Jorge Bischoff, depois Casa Hotéis, depois Lugano, depois voltei para Criamigos. Então, existe uma cobrança insana quando tu tá na diretoria de uma empresa. E é uma carga horária, é cobrança de todos os lados. Eu tinha, na época da Criamigos, por último, eu tava com 76 lojas no Brasil. Nossa. Eu tinha 34 franqueados e mais do outro lado as CEOs, né, e a franqueadora me cobrando. E eu fazia. Perfeito. Então, quando eu saí disso, Christian,
que eu realmente estava precisando, tá? Foi um momento que eu tomei uma decisão junto com a CEOs, a gente tomou essa decisão Sim. que o melhor seria eu cuidar das minhas lojas. Eu vivi esse momento de conforto. Ficou morninho, ficou bom. A consultoria estava Estabilizou. a consultoria estava vendendo sozinha. Eu não precisava mais vender para as pessoas, buscar novos clientes, porque só a minha história Sim. já fala muito, as pessoas vinham, buscavam. Perfeito, indicações e tudo que Em acontece. pouquíssimo tempo eu estava ganhando mais do que eu ganhava como diretora, trabalhando muito menos. Certo. Então foi ficando confortável trabalhar em casa. Foi ficando confortável não buscar cliente, foi ficando morno, confortável. E por um pequeno tempo eu fiquei dentro desse morno. Até que eu disse, gente, eu não tô feliz. Por que será que eu tô infeliz? Aí eu fui parar para fazer uma análise. Eu digo, sim, tu tá parada. Tá parada. Nem, o mundo gira, tudo evolui, uma planta evolui, gente. Então, o ser humano não foi feito para ficar parado. Então, é claro que aquilo não estava me completando mais. Aí eu dizia, claro, isso aqui não me satisfaz. E aí, claro, eu falo que Deus também tem um papel muito importante, porque eu sou cristã. Perfeito. Então, a religião É é um uma coisa, pilar é na uma sua vida. muito importante. Deus vem muito forte. E essa aproximação dele nesse momento também foi importante. Um momento olha pra dentro, analisa quem é Karine. Todos os planos que Karine fez lá 2 anos atrás fazem sentido hoje? É isso que Karine ainda quer? Porque são perguntas que nós precisamos nos fazer, né? E aí, eu fiquei morna por um tempo. E aí, amigas, né, que me conhecem há bastante tempo, o que tá acontecendo? Cadê o brilho no olho? Cadê a Karine que ia pra vou mudar o mundo hoje? Né? Acordava, pink cérebro, é bem assim, Christian. Eu acordava, olhava no espelho, hoje eu vou mudar o mundo. E Uau, ia lá, que legal. vamos lá, hoje eu vou fazer diferença. Hoje eu vou, alguma coisa eu vou fazer hoje. Eu não acordei hoje de manhã pra ser mais um dia. Eu acordei pra arrasar, que nem a gente brinca. Muito bom. E ali foi quase fácil pra eu me perder, viu? Mas aí eu tive resgates, né? A minha família, meu marido, amigas disseram, o que tá acontecendo? Vamos começar a marcar reuniões fora de casa, reuniões de negócio fora. Vai fazer um treinamento, ao invés de dar o treinamento do teu escritório em casa, vai num coworking, dá o treinamento num coworking. Respira um ar porque novo, aí tu algo vai diferente. lá, tem que botar uma... Porque o home office é maravilhoso. Tu Sim. te arruma daqui pra cima, pra baixo, tu coloca uma pantufa. Sentou ali em frente, eu sei exatamente. Bota uma pantufinha, porque tá frio, tá frio. Muito aí, bom. Fez com que eu digo, gente, olha o mundo lá fora, quantas oportunidades, quanta coisa. Eu tô muito nova pra estar cansada. Eu tô muito nova pra estar confortável. Eu tô muito nova pra estar morna na vida. Todo mundo pela frente ainda. Então, eu tenho pelo menos mais metade da minha vida pra viver. Tô com 40, com pelo toda menos certeza. mais 40, então, Com né? toda certeza. Então, que isso realmente seja pra valer a pena, né? Mas vamos lá. Eu gostei muito de entender isso, dessa vulnerabilidade. Eu sei que isso só com o passar de um bate-papo do tempo, a gente vai se abrindo. Mas eu queria entender de você. E agora? E agora? Continua, o que tá fazendo, o que vai fazer, quais são os planos? Conta pra gente um pouco. Então, nós temos as 2 lojas da Cria Amigos e nós estamos pensando numa segunda marca, né? Perfeito. Em lojas físicas. Loja física é um desafio, ela dá uma mão de obra muito maior com escoamento líquido menor. Certo. Hoje, quando eu olho para consultoria, o meu tempo empreendido versus o retorno que eu tenho disso, e uma loja, o tempo que eu preciso dedicar ao que resulta em resultados são muito diferentes. Uma loja minha vende 100 mil reais, o resultado dela vai ser no máximo 20, 15 mil por mês. Limpo, líquido. Né? Uma consultoria, eu vou dar uma consultoria de 10 mil reais, eu vou ter pelo menos 9.500 de volta. Tira o imposto ali, tira Vou tirar um aqui, imposto, vou tirar tempo. um investimento Exato. Ali, mas eu não vou ter Exato. 90%, 80% líquido. Sim. Então, hoje, mais velha, vamos dizer assim, mais experiente. Experiente, bagagem, exato, concordo. Mais experiente. Hoje, pra mim, o que manda é o tempo.
Então, Sim. eu creio, e pelos estudos de mercado, porque não dá para parar de estudar, eu faço, inclusive, Muito mentoria, porque eu não posso parar de entender como é que as coisas... clube de mentoria, Não posso parar. aprendendo o ambiente, Isso aí. com pessoas que estão lá em cima. Você chega lá, você fica assim... Meu Deus, eu sou uma Nossa, ignorante. eu tenho que aprender tanto. É exatamente isso. Mas vamos lá, é para isso que a gente tá Isso. aqui. E é para essas provocações. Eu creio que a tendência da minha sócia, que nós dentro da Voela somos duas, ela fique Perfeito. bem com a parte operacional das lojas e eu vá me Uhum. dedicando mais ainda à Voela, que é a parte de consultoria, porque vai existir de mentoria e consultoria uma ascensão muito grande nos próximos 2 anos. Perfeito. Eu percebo, conversava com um empreendedor de Florianópolis essa semana, ele falou o seguinte, olha, Christian, investidor, tem outras franquias também trabalha com consultorias dentro de empresas. Ele falou, cara, o momento do mundo, tá? O momento, sim, não falando só de agora, semanas, dias, mas falando de timing dos próximos anos, é o modelo de franquia. É o franchising. É as empresas, as marcas consolidadas entrarem em um novo jogo, em um novo nível. E eu pergunto pra você, se eu, um exemplo hipotético aqui, por favor, se eu quisesse abrir uma franquia, tá? Quero franquear a minha marca. Eu posso contar com você, com o teu trabalho? Por favor. Ou você atende hoje na sua consultoria apenas quem já é, quem já tem? Não, nós atendemos Explica um pouco mais sobre isso. o início do processo de franqueamento, né? O início então, também, ou seja, do zero. As pessoas perguntam muito, o meu negócio dá para franquear? Será que eu posso entrar nesse mundo? Então, a gente atende, né? Principalmente com um diagnóstico inicial de modelo de negócio, entendendo a nível Brasil se isso tem realmente abertura para crescimento e se o teu modelo de negócio ele é sustentável inicialmente. Porque franquear não é tão simples quanto parece. É lindo, né? Nossa, tem 50 lojas, 30 lojas, 100 lojas. Ai, que maravilhoso. Plano de expansão. Principalmente, Christian, porque as pessoas não começam um negócio pensando em franquear. A maioria das pessoas começou um negócio e deu muito certo. E eu quero resolver minha vida, quero começar um negócio, quero pagar minhas contas, construir minha vida. Exato. E deu. Depois ela percebeu o sucesso do negócio dela. Exatamente. E com isso ela quer replicar. Então, o franqueamento nada mais é do que replicar um modelo de negócio de sucesso existente. Perfeito. Então, tu vai pegar o teu modelo de negócio, talvez adaptar para que ele caiba no franchising, ou seja, tudo que tu vai comprar quando tu vai montar uma franquia tem que ser pensado a nível Brasil. Esse microfone eu consigo comprar a nível Brasil? Essa mesa, existe uma mesa parecida para comprar a nível Brasil? Eu consigo replicar essa atmosfera em todos os lugares no Brasil? O meu modelo de negócio é sustentável? Quanto ele deixa de escoamento líquido? O que faz dele ter um diferencial? Que marca é essa? Que história existe por trás dessa marca? Como é que tu vai fazer a pessoa comprar o teu podcast e não o podcast da Silva Saulo? Então, existe muitas perguntas a serem feitas por trás e principalmente se tu ainda tem disposição e energia para continuar e começar tudo de novo. Porque, Christian, franquear é começar tudo de novo. Toda vez. E várias vezes. Eu hoje monto estúdios pelo Brasil todo. São 58 estúdios hoje sendo montados. Não são meus, não é franquia, mas eu sou mentor desses espaços. Como que funciona? A pessoa vem a mim, Christian, quero montar um estúdio. E aí começa tudo do zero de novo. Entendo que é exatamente isso. Por quê? Eu, pessoalmente, aqui com o meu time, montamos 3 estúdios. Os meus próprios estúdios são 3. Ou seja, foram 3 começos do zero, pensar, projeto, layout, acústica, vídeo, cenário, falando de micro detalhes, exatamente como isso. Mas por que eu falei sobre isso? Para chegar ao seguinte ponto. Hoje você pegaria pela mão essa empresa, a tua consultoria, a tua empresa, pega pela mão esse empresário, essa marca, sim, dá o check em cada ponto necessário para ser, para franquear. Então, cada passo. Cada passo. E uma coisa que a Voela tem, que a gente se propôs quando nasceu a fazer. Eu tenho um pouco de preconceito com consultores que faça isso.
mas não te mostra como fazer. Não está Entendi. junto contigo no processo. Não te acompanha no processo. Então, a avó, ela não manda E às tu vezes fazer. nem ele fez isso Não, ou passou por isso e- na vida. Perfeito! Indo mais a fundo. Perfeito! A pessoa que nunca viveu isso pra te dizer. O chat GPT disse pra ele falar isso. Exatamente. A pessoa, eu brinco nos treinamentos, não dormi uma noite, sonhei que tinha que ser assim, tô te mandando fazer assim. Eu fiz, eu vivi. Passou pelo processo. Então, hoje nós estamos com 2 empresas em processo de franqueamento, inclusive, Sim. 2 marcas, né? Legal. E uma carioca, então, de motos elétricas, que agora tá com bicicletas elétricas, né? Show. Então, logo em breve vocês verão aí novas marcas expandindo a nível Brasil. E nós estamos nesse processo aí. Tivemos que reconstruir uma marca, porque essa marca que eles possuíam tinha uma identidade visual que não... Ou seja, Então, tudo importa. tudo Não tem só o que ser modelo, não só pensado. caixa, não Não. só sucesso, é marca, é cores, identidade, Tudo, qual público, tudo. persona, tudo. Que Tudo. incrível. E desde uma manualização de processo de atendimento, que vai respingar lá na ponta, até como treinar um franqueado, até como montar uma nova operação, tudo isso tem que ser pensado. Como é que eu vou acompanhar isso? Quanto essa pessoa precisa vender para que ela tenha resultado? O que eu posso vender como sendo uma promessa da marca? E isso, quando a gente falou lá atrás um pouquinho sobre erros que franqueadoras cometem, muitas vezes talvez seja prometer algo que não pode entregar. Porque o franchising, a venda de uma franquia, não é a venda de uma liberdade. Que tu vai comprar uma franquia, tu nunca mais vai precisar trabalhar e tu vai ganhar dinheiro. Não é assim que o É o franchising pensamento funciona. de muitos, né? Aliás, o pensamento do brasileiro sobre empreender é esse, né? Eu vou empreender para ter qualidade de vida. E eu pergunto, eu conto ou você conta? Eu conto. Outro dia aconteceu, por experiência própria com nosso time, uma pessoa, há um tempo atrás, faz uns 2 anos, que a pessoa falou assim, então, Christian, eu gostaria de anunciar que eu tô me desligando da empresa, eu vou começar a empreender. Pô, que legal, que show. Ótimo. Pegou com a gente, aprendeu muita coisa, foram anos trabalhando juntos. Aí ele trouxe a seguinte expressão, porque eu quero mais tempo de qualidade, com a minha família, em casa. Eu fui conectando as pontas, tipo, eu falo pra ele ou não? Eu conto ou tu conta? Não vou quebrar a esperança. Não, com eu não vou certeza tirar a alegria da Não. pessoa de dizer, não, eu vou empreender. Sim, Não. é o objetivo, você empreender para ter sucesso e ter uma vida confortável dentro daquilo que conquistou. Mas é o que você trouxe. A pessoa ela tá iludida pensando que empreender é sinônimo de alegria, de paz, de maravilha, de tempo livre para fazer o que quer quando quiser. E é exatamente por isso que temos um compromisso gigantesco de chegar antes, sair depois, se preocupar com tudo. A pessoa que está no time, ela simplesmente faz o dela, sai, vai embora. Correto? No outro dia, não importa como está, se está bem, se está mal, se está fechando a conta, se não está, ela fica, digamos assim, tranquila. Mas o empreendedor tem todo o peso sobre si. E era sobre isso que eu queria, trazer. Ótimo. Você concorda? Ótimo. É essa a visão? Concordo. Na Voela a gente tem muito essa preocupação, principalmente porque a gente trabalha muito com mulheres. E a gente sabe que existe um malabarismo de prioridades na nossa vida. Então, como tu ser dona de loja, né, ter a tua franquia sem que isso te custe todo o resto? Porque se custar todo o resto, não vale a pena, né? Então, ter sim uma qualidade de vida é com método, é com organização, é sabendo como cobrar, é tendo as coisas organizadas, time treinado. Isso vai te ajudar a ter uma tranquilidade. Ficar 100% desconectada do teu negócio, tu não vai conseguir. É como quando eu digo, a gente é mãe, depois que tu vira mãe, tu nunca mais vai esquecer. Ah, esqueci que eu tenho um filho, nem lembro. Gente, esqueci que eu tenho um negócio, nem lembro mais. Não tem como, né? Tu vai sempre ter aquela preocupação, mas existe sim uma forma de tu conseguir conciliar todos os pilares da tua vida, dando atenção a tudo aquilo, sem que tu esteja todos os dias dentro de loja. Porque também isso vai te tirar, talvez, todo o resto que tu precisa administrar. E eu costumo dizer muito para todos os empresários que se tu fica muito no operacional, tu te perde do estratégico. E para fazer o operacional, tu paga uma pessoa para fazer. Porque não é a tua parte. Tu tem que ficar no estratégico, porque quem é empresário tem que trabalhar mais com isso do que com isso.
Certo. Mais com a Perfeito. cabeça do que com as mãos. A partir do momento que tu tá trabalhando mais com as mãos, primeiro tu tá tirando o lugar de um funcionário que tu deveria treinar pra fazer. E segundo Concordo. que com certeza tu não tá fazendo o estratégico que é a tua parte. Quem tá pensando no negócio? Se você que é o líder não está. Eu pego um franqueado atrás do caixa da sua loja, passando venda, e eu digo, um operador de caixa custa R$ 1.500. E o teu tempo? Entendeu? Você que é líder, o seu tempo. É o faturamento Né? da marca, O da empresa franqueado lá completo. limpando a vitrine. Ok, Bacana. valorizo, gente, Sim. e tá tudo certo, mas uma faxina custa R$ 200. Concorda que há momentos. Há momentos. Sim, Porque tem pessoas claro, assim, não, claro, quer dizer que agora eu virei estrela. claro. Não. Né? Claro. A pessoa às vezes tudo- confunde, não. só pra gente deixar Sim, claro, deixar não é claro, sobre isso. exato. Não, chegou na loja, tá cheio de gente, tu vai passar caixa, vai passar a venda, vai fazer o que tiver que fazer, o negócio é teu. Perfeito. Faltou funcionário, às vezes tu vai ter que cobrir, vai ter que Resolve. vai ter que resolver. Mas isso não pode se tornar um hábito, porque a partir do momento que tu tá mais no Uhum. operacional do que no estratégico, tu tá no papel errado. E isso tem que ser olhado com uma lupinha. Porque muitas vezes é um apego em fazer. E tu mudar... Eu tive essa dificuldade quando eu saí. Igualzinho. Tirar a mão, não é mais teu, tu não pode fazer. E quando eu me tornei mãe, isso ficou mais claro ainda, Christian. Porque quando eu vou colocar a mão para fazer, eu penso exatamente isso. Eu quero fazer isso o resto da minha vida ou não. Porque se eu tô fazendo, Uau, muito eu vou bom, fazer o uma técnica resto da minha inteligente. vida. Então eu vou colocar a mão porque é o meu perfil. Sim. Eu não quero fazer isso o resto da minha vida. Pronto. Filho, venha cá. E é dessa maneira. Mariazinha, João, vem cá. Dessa maneira. Mas eu não vou botar a mão. Porque eu colocar e resolver todas as vezes as mesmas coisas, eu tenho um time cansado. Um time preguiçoso. Pronto. Porque ele não sofre a consequência daquilo. Porque tu nem espera a consequência acontecer, Christian. Porque tu vai e resolve. E enquanto tu tá resolvendo e não deixa ele errar, ele não tá aprendendo. Porque nós, infelizmente, aprendemos muito mais quando erramos do que em qualquer outro processo, né? Sensacional. Gente, que aula incrível, tá? Não acabamos, não, tem muita coisa ainda aqui, mas que aula incrível até aqui. Fico muito feliz mesmo em recebê-la aqui. Obrigada, mais uma pra vez mim reiterando, também. por quê? É o que todo mundo precisa ouvir, tá? Eu sei que não é todo mundo que quer. Uhum. Eu entendo, respeito. Mas todo mundo precisa disso, de entender como a vida funciona e principalmente receber conselhos de quem faz acontecer. Tá? Então, Karine, parabéns por essa trajetória. Obrigada. Tá? Agora, meio que no modelo de bate-pronto, vou te fazer uma pergunta, Ai, vamos lá. você me responde, pode ser? Claro. Legal. Olha só, preparei algumas aqui bem interessantes, que é o seguinte, uma líder de verdade nunca pode falar uma coisa e fazer outra. Perder a credibilidade com o time. Credibilidade é uma das coisas mais importantes na maternidade, liderança, em tudo na vida. Não pode perder a credibilidade. Credibilidade. Muito bom. O varejo que ignora o cliente está fadado ao insucesso, sem sombra de dúvida. O que ignora o cliente, ignora o funcionário, fecha as portas. Porque quem vai priorizar, na minha visão, Christian, e eu acho que isso muda um pouquinho, talvez, o contexto da tua pergunta. Tranquilo, por favor. Que eu não vejo que a empresa precisa... O penso do produto da empresa sempre será para o consumidor final, que é o cliente. Sim. Mas a administração da empresa precisa pensar no funcionário, o funcionário pensa no cliente. A gente quer ter o funcionário preocupado com o cliente. A gente quer ter o funcionário brigando pelo cliente. Eu amo o funcionário que vem. Não, mas é que o cliente queria comprar, eu queria fazer essa facilidade, eu queria aquele produto que não tem, Porque ele quer agradar o cliente. Ele está preocupado com o cliente. E eu me preocupando em atender o que ele precisa, eu estou atendendo o meu cliente. Então, essa é a visão do líder. Cuidar do seu liderado, para que o seu liderado possa cuidar do cliente. É assim que a coisa funciona. Uau! Na minha visão Pode ser algo muito simples. Mas
A maioria das empresas está pensando Na no prática, cliente. é isso que acontece hoje? Pensa no cliente. Na prática, dentro da maioria das Muito. empresas, é isso que Pensa no acontece hoje? cliente. O líder, tipo assim, ele ignora. Só trazendo um ponto. O líder ignora, muitas vezes, o cuidar do time, de quem está abaixo dele. Correto? Correto, as empresas... Um erro, às vezes, básico, correto? Básico, todas as empresas precisam de pessoas. As empresas são feitas por pessoas. Nós precisamos das pessoas. Então você precisa cuidar das pessoas para que elas possam cuidar dos clientes. E o maior erro de um franqueado é? Achar que a franqueadora vai resolver tudo. Muito bom. Não ter protagonismo. Não ter protagonismo. Esse é o maior erro. Inclusive, existe um teste de lotus, né, que é feito, que a maioria pelo menos as franqueadoras em que eu trabalhei, era imprescindível que o candidato à franquia fizesse. Que é um teste que mede o teu nível de protagonismo. Uau, que legal. E Me desculpa, não conhecia. E mais de 80% dos empresários de sucesso têm o locus, né, muito voltado para o protagonismo. Pessoas, inclusive, que somatizam culpas e se sobrecarregam. O que é o locus alto demais também não é bom, né? O equilíbrio tem que ser encontrado. Mas empresários que se sobressaíram foi justamente porque todos os problemas da empresa eram deles, tudo era ele que tinha que resolver, tudo... E isso é protagonismo. É não contar com a sorte, ou com o milagre, ou com a franqueadora, ou com o tempo, o governo, muito seja bom. lá o que for. E o que te move todos os dias? Contribuir. O que me move todos os dias é contribuir. Eu saio e acordo todos os dias de manhã pensando, hoje eu tenho que conseguir contribuir um pouquinho na vida de alguém. Porque eu creio muito que isso... me dá me dá até uma emoçãozinha em falar. Eu creio que isso me abastece, Christian. Isso me abastece. Foram a duras penas que eu aprendi tudo que eu aprendi e que eu vivi tudo que eu vivi. E com certeza, se eu puder atalhar para algumas pessoas e elas não precisarem viver todos os processos que eu vivi. E eu digo hoje, mentorados meus que quando chegarem aos 40 anos vão estar 300% melhor do que eu. E é tudo o que eu quero. É ver um mentorado lá voando e alçando seus voos cada vez mais alto. Então, eu quero poder contribuir. Isso me move todos os dias, me abastece. E está contribuindo. Que bom, eu agradeço que bom. muito. Certeza que quem está assistindo esse episódio até aqui já aprendeu muito, sem sombra de dúvidas. Agradeço por cada insight. Mas agora, para a gente finalizar realmente, você poderia deixar um recado para as pessoas, para aquele empreendedor que está passando por uma situação terrível, está pensando assim, já era, acabou, não tem jeito. Até mesmo, não só o empreendedor, por favor, me colocando aqui no lugar da pessoa que faz parte do time, do empresário que está pensando em franquear, mas tipo assim, tá perdido. Deixa um recado para essas pessoas. Para os empresários, principalmente, que estão pensando em fechar seus negócios, o seu sonho, né? Eu tenho que dizer que a maioria dos problemas tem solução. Basta tu encontrar as pessoas certas para te guiar nesse processo evolutivo. Então, é encontrar alguém que já tenha passado ou vivido um processo próximo ao que tu tá vivendo e que possa te dar caminhos para melhorar. Mas não desiste. Não desiste do teu sonho, daquilo que um dia foi um sonho na tua vida, né? Procure pessoas que entendam do negócio, não precisa ser avuela, que sejam outras, mas pessoas que tenham know-how, que tenham conhecimento, que saibam o caminho. Essa pessoa vai te ensinar a tu sair da onde tu tá. E não espera demais. Não te afunda demais, não espera te esgotar a ponto de não ter mais energia, porque a partir do momento que tu deixa de amar o teu negócio, aquilo não faz mais sentido para ti. E procure sempre trabalhar em algo que te faça brilhar, te faça o olho transbordar, a vontade de fazer, que tu ame fazer. Nem todos os dias vão ser de amor, assim como o casamento não é, a vida não é, mas que a maior parte do tempo seja de amor e de vontade de fazer melhor. Uau! Muito bom! Karine, muito obrigada, querida. Obrigada, uma honra recebê-la aqui. Fico muito feliz, mais uma vez, tá? Digo isso de todo o coração. As portas da Elevate estão abertas sempre para você. E em breve, por que não, um novo papo aqui, mais conteúdo, mais insights que a gente tem aqui, sem sombra de dúvidas. Obrigado, tá, querida? Obrigada eu pela oportunidade. Obrigado por você que ficou até aqui nesse episódio. Mais uma vez, se inscreve no canal, ativa as notificações,
compartilha insights incríveis que saiu aqui nesse episódio. Em breve, muitos cortes aqui no YouTube, Instagram, você vai acompanhar de pertinho. E Karine, para quem quiser acompanhar, seguir você de perto, por favor, seu Instagram, o Instagram da Voela, por gentileza. Então, o meu Instagram é @AnneKarineKrause, né? Ou Perfeito. o Instagram da Voela, @Voela Consultoria. Então, podem seguir Raila, né? Que é a minha empresa de higienização, @Raila Gramado. Então, podem seguir lá, que a gente está sempre Perfeito. compartilhando conteúdos e informações. Perfeito, gente. Aqui na descrição já está o arroba, tá o link aqui, não precisa ir lá caçar no Instagram, fica tranquilo. Só clicar aqui na descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube, você tem acesso direto, então, a Karine. Obrigado, querida. Obrigada, eu.